A paz do Senhor Jesus, amados, eu quero dar continuidade aqui em 1 Coríntios 4. Paulo, ele continua aqui falando, dando ensinamento à igreja de Corinto. Aqui Paulo, ele adverte, aqui Paulo corrige, aqui Paulo, ele tá manso, mas no final do capítulo ele já dá uma nessa igreja, nessa carta, né? Porque ele fala da responsabilidade do servo de Deus, de ser fiel a Deus. Essa responsabilidade de fidelidade, essa responsabilidade de fazer a obra de Cristo com amor e não querer ficar se amostrando com más intenções, entendeu? Porque a Bíblia diz que Deus, ele sabe a nossa intenção. E Paulo, ele fala aqui que mesmo que venha fazer a obra de Cristo, né, esteja fazendo a obra de Cristo, mas Deus, o Senhor Jesus, ele vai mostrar, vai trazer à luz qual é a real intenção da pessoa fazer aquela obra na obra de Deus. E que precisamos ter consciência disso e prestar a Deus um culto racional. Precisamos olhar para Cristo e querer imitar Cristo e não os homens, porque na igreja de Corinto eles estavam falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, né, se vangloriando no homem, né, se vangloriando no homem, mas não era para se vangloriar no homem, era para ser servo de Deus e ter uma consciência limpa e pura, e ainda que a consciência for pura, mas ainda se examinar e pensar, se preocupar no que Deus pensa, né? Porque quando você se preocupa no que Deus pensa, está se preocupando com o que Deus pensa, você não preocupa o que a pessoa vai pensar de mim, mas o que o Senhor Jesus pensa. Porque se a pessoa é fiel a Deus, se ele se preocupa no que Deus pensa nele, ele vai ser uma pessoa honesta para com todos que estiverem em volta. Porque ele está se preocupando com Deus, porque quando ninguém está te vendo, é aí que mostra quem realmente é, qual é realmente a intenção do coração, e só Deus sonda o nosso coração. Então, e Paulo ainda diz mais, lá no versículo 9, ele ainda fala que, assim, por muitas vezes penso que Deus nos colocou a nós, apóstolos, no último lugar, como prisioneiros, prestes a ser executados, posto a espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como dos homens. Então, e ele fala, temos abençoados aqueles que nos amaldiçoam, temos sido pacientes com aqueles que nos perseguem, temos respondido com mansidão, quando se diziam coisas más a nosso respeito, e não a que não eram verdade. Então, Paulo, ele e esses apóstolos, eles se sacrificavam pelas pessoas. Eles pagavam um alto preço para verem essas pessoas livres em Cristo, para trazer a salvação. E não com a má intenção, porque eles se preocupavam no que Deus pensava deles, e não que o homem ia pensar deles. Então, muitos ali estavam fazendo a obra de Deus pensando no que o homem ia falar deles, querendo mostrar para a sociedade, querendo mostrar para a igreja, eu estou fazendo, eu faço, aconteço. E Paulo falou assim, não, não é isso. Porque mesmo que vocês façam a obra de Cristo, mas o Senhor Jesus, ele vai mostrar. Então, não seja precipitados também, ficar julgando as pessoas, não. Não fica se julgando as pessoas porque elas estão fazendo a obra de Deus e elas são o que estão parecendo ser. Jesus vai mostrar. A luz vai resplandecer e vai mostrar tudo que está oculto nas trevas. Então, nada fica oculto. Ainda que a pessoa faça ainda que a pessoa faça as obras, mas se ela não tiver uma boa intenção, com o tempo vai mostrar qual era a real intenção daquela pessoa. Então, precisamos fazer com amor, com gratidão as obras de Cristo. Então, ele fala, lembre-se que vocês não têm muitos pais, porque eu fui que gerei por meio do evangelho em Cristo. Portanto, suplico que eles sejam os meus imitadores. Porque Paulo pediu para ser que eles estavam imitando outras pessoas, né? Talvez ali uma modinha. Eles aprenderam certo, só que daqui a pouco eles já começaram a achar que aquilo ali não servia para eles, né? Então eles já começavam a imitar outras pessoas. Então aí Paulo fala, mas vocês não têm um monte de pais, vocês já são os meus imitadores. Já que vocês não aprenderam, não ensinaram certo, né, assim, sabe o que vocês têm que fazer, por que vocês estão querendo imitar outras pessoas, né? Então, Paulo admoesta. E aí ele vai falando ainda que as pessoas ali estavam achando que Paulo não voltaria mais naquela igreja, ali em Corinto.
e eles estavam sendo arrogantes. As pessoas dentro da igreja do Senhor, dentro ali daquela comunidade, ali dentro daquela igreja em Corinto, estavam sendo pessoas arrogantes, pessoas querendo imitar outras pessoas, fazendo a obra só para fazer, para querer se aparecer. Então, estava acontecendo muita coisa ali. E Paulo, ele vai e fala, vocês estão sendo arrogantes, achando que eu não vou aí? Eu vou sim. Então, quer dizer que se eles ficassem esperando Paulo, então quer dizer que eles queriam mostrar para Paulo algo que eles não eram. Então, como eles não sabiam, achavam que Paulo não iria mais, então eles já estavam mostrando as garrinhas deles, sendo arrogante com as pessoas, né, fazendo aquilo que não estavam imitando Paulo. Então, Paulo vai e fala, ó, pois o reino de Deus não consiste em palavras. Então, eles estavam, né, muitas palavras, muitos ensinamentos, mas ele falou, não consiste em palavras, mas em poder. O que é que vocês escolhem? Querem que eu vá com vara ou querem que eu vá com amor de espírito de mansidão e bondade? Então, Paulo é muito claro, Paulo fala aí a diversas pessoas, essa igreja, esses cristãos. Vocês querem que eu vou com o quê? Com vara ou com amor? Né? Então, ele foi muito sábio, né? Paulo, um homem muito sábio em falar, em instruir, né, com essas pessoas, esses ensinamentos. Então, a gente aprende muito na carta de Corinto. A igreja aprende muito, nós nos autoexaminar, e ainda que nós nos examinamos e achamos que nós estamos certos, né, ainda olhar para cima e Senhor, se preocupar no que realmente Deus pensa de nós. Será que eu estou imitando a Cristo? Será que eu estou imitando a Cristo? Se Jesus tivesse hoje, sim que ele se comportaria? Eu estou agradando a Cristo dentro da minha casa, dentro da igreja, na escola, na faculdade, na rua, onde eu for, né? Quando ninguém está vendo, eu estou fazendo a obra para mostrar para quem? Para o pastor, para o meu liderado. Eu estou fazendo a obra com real intenção de trazer as boas novas, de trazer a salvação. Então, nós devemos ter essa consciência limpa e ser um servo fiel. Não basta ser um obreiro, não basta ser um líder, né? Nós temos que ser fiel a Deus. Amém.